João 6, do 16 ao 21, diz assim: Ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por um rijo vento que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, nós estamos, meu Deus, aqui na tua presença. Ó Pai, reunidos como igreja do Senhor, para ouvir a tua voz. O Senhor, ó Deus, conhece cada coração, cada alma que chegou aqui, ó Pai, nessa noite. O Senhor, ó Deus, conhece o íntimo. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra vá de encontro aos nossos corações, confortando, Senhor Jesus, mas também nos confrontando, ó Pai. Ó Deus, que a tua palavra nos coloque de pé e nos faça caminhar em direção ao Senhor. Que nós não venhamos temer, ó Pai, as ondas do mar da vida, mas que venhamos, Senhor Jesus, com coragem, ó Pai, receber o Senhor de bom grado, com alegria nos nossos corações. Assim, meu Deus, nós oramos em o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Nós começamos uma série de mensagens no Evangelho de João, e eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom frisar. João, ao contrário dos outros evangelistas, ele escreveu esse evangelho com apenas 7 sinais, 7 milagres. Desses 7 milagres ele vai chamar de sinais. Por quê? Porque os sinais ou os milagres não têm um fim em si mesmo, mas eles apontam para algo maior. Então, todos os sinais que João narrou apontam para Cristo, revelam o Senhor Jesus Cristo. E o propósito disso está escrito lá no capítulo 20 do Evangelho de João, para que a gente, vendo esses sinais, nós venhamos encontrar a vida em Jesus. Ou seja, cada um desses milagres revela, comprova por A mais B que Jesus Cristo verdadeiramente é Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é nascido de mulher, mas ele também é Deus, o Deus encarnado. E esse é o 5º sinal que Jesus realizou diante dos seus discípulos. É o 5º milagre no Evangelho de João. É óbvio que Jesus realizou muito mais do que 7 milagres. E é óbvio também que esses milagres aqui no Evangelho de João não estão em ordem cronológica, a não ser o primeiro. O primeiro milagre é a transformação de água em vinho. Esse é o primeiro milagre de Jesus e é também o primeiro milagre no Evangelho de João. Mas os outros milagres não estão em ordem, mas João os escolhe porque esses 7 milagres são suficientes para comprovar que Jesus Cristo é Deus. Este 5º sinal nós vamos encontrar em 3 evangelhos, em Mateus 14, em Marcos 6 e em João capítulo 6. E para a gente ter uma compreensão melhor desse sinal, uma compreensão melhor desse milagre, nós vamos passear durante o sermão por essas descrições dos outros evangelistas. Vamos ver pela ótica dos outros 3 também. Para nós compreendermos o porquê Jesus caminha sobre o mar, a gente tem que lembrar um pouquinho do contexto. E o contexto é claro. Jesus Cristo chamou os seus discípulos, isso está lá em Marcos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos e para curar os enfermos, e os mandou em missão. Nesse meio tempo, João Batista é preso por Herodes, porque ele denunciou o pecado de Herodes com a sua cunhada Herodias. Herodes queria matar João Batista, mas temia o povo. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou na presença do rei, agradou tanto o rei, que o Herodes falou: me peça o que você quiser que eu vou lhe dar. E ela, já combinada com sua mãe, falou: eu quero a cabeça de João Batista. E João Batista então foi degolado. Nesse meio tempo, voltam os discípulos.
Voltam os discípulos dessa jornada, maravilhados, porque os demônios bateram em retirada, porque no nome de Jesus as pessoas foram curadas, mas diz o texto que eles não tinham tempo sequer para comer, tamanha era a multidão que ia e a multidão que vinha. Marcos 6:31. Aí Jesus, diante dessa proporção de pessoas, chama os discípulos à parte e fala assim: vamos para um lugar deserto. Nós precisamos de um tempo a sós. Imagina, se eles não tinham tempo para comer, quem dirá para chorar? Quem aqui já perdeu alguém sabe o que eu estou falando. Tem horas que é bom ter gente perto, mas tem momento que a gente tem que entrar dentro da caverna e ficar sozinho. E eles não tinham tempo para o luto. E Jesus fala para eles: vamos para um lugar deserto. Só que a multidão se adiantou. E diz o texto sagrado que enquanto eles se prepararam para a viagem e foram de barco, a multidão cruzou a pé. E quando eles chegaram na outra margem, surpresa, quem está lá? Uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aproximadamente, irmãos, de 15 a 20 mil pessoas esperando por Jesus. O texto sagrado vai dizer que Jesus viu aquela multidão, se compadeceu, ensinou eles, curou eles, falou sobre as verdades do reino de Deus, mas chegou numa certa altura desse culto e aquela multidão estava com fome. E os discípulos estavam agoniados. E Mateus vai dizer o seguinte, que alguém chegou para Jesus e falou: mande eles embora. E Jesus então olhou para os discípulos e falou: deem vocês mesmo a eles de comer. No texto de João, capítulo 6, Jesus vai falar para Filipe: Filipe, já que vocês são da região, parafraseando o que Jesus vai dizer, já que vocês são da região, onde é que tem uma padaria mais perto aí, Filipe, para a gente comprar pão para essa multidão? E aí Filipe responde dizendo: Senhor, nem se tivéssemos 200 denários, daria para comprar um pedaço de pão para cada um. Irmãos, 200 denários era 8 meses de salário, para vocês entenderem o tamanho daquela multidão. Surge então um outro personagem chamado André, e André vem com um rapazinho e diz: olha, encontrei um rapazinho aqui no meio da multidão, e ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Jesus Cristo então ora, agradece e manda com que os discípulos distribuam. Toda aquela multidão se alimentou e sobraram 12 cestos cheios. Diz o texto, versículo 15, que aquela multidão ficou tão encantada que queria à força proclamar Jesus Cristo Rei. Então a gente parou aí no sermão passado. O que é que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo então vai impelir os discípulos e vai subir sozinho para o monte. São 6 lições que eu quero passar para vocês aqui, que nós podemos aprender na tempestade. A primeira lição é a ordem de Jesus. A ordem de Jesus é: vão para o mar. Vão para o mar. Só que a ordem de Jesus não está aqui em João capítulo 6. Mas veja o versículo 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Quando nós olhamos só para o Evangelho de João, dá a entender que Jesus está despedindo as multidões e está demorando demais, e os discípulos falaram: quer saber? Vamos embora? E deixaram Jesus para trás. Mas não é isso. Os outros evangelistas registraram que Jesus deu uma ordem para eles. Mateus 14:22 diz assim: logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então, antes de Jesus ir despedir a multidão, Jesus deu uma ordem para os discípulos. Bom, irmãos, o que me chama a atenção aqui é que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Preste atenção. Uma ordem não é uma sugestão. Jesus não sugeriu para que eles fossem. Uma ordem não é uma tentativa de convencimento. Uma ordem não é um pedido. Uma ordem é uma ordem.
Vindo de Jesus é uma ordem suprema. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, como diz o provérbio popular. E os discípulos, então, imediatamente cumpriram a palavra do Senhor e entraram no barco e partiram para o outro lado. Jesus fez isso porque ele sabia que os seus amigos não estavam preparados para o que viria. E eu não estou falando aqui da tempestade, irmãos, mas da falsa fama. Quando a gente lê e compara os textos, antes de Jesus despedir a multidão, Jesus manda com que os discípulos saiam. Logo na sequência, aquela multidão que se alimentou e presenciou o milagre vai querer fazer Jesus rei à força, porque eles queriam um líder político. Eles não tinham entendido que o reino de Cristo era um reino espiritual, como diz aí no versículo 15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Na visão de Jesus, é melhor nós enfrentarmos uma tempestade dentro da vontade de Deus do que um tempo de calmaria fora da vontade de Deus. É por isso que Jesus vai compelir, e compelir é obrigar os discípulos a entrarem no barco e atravessar para o outro lado. Muitas vezes, meus queridos irmãos, Jesus vai tirar você de alguns lugares que parecem seguros, mas na verdade não são, escondem armadilhas. Jesus tinha maturidade para lidar com aquela tentação, os discípulos não. Até porque não foi a primeira vez que Jesus foi tentado a ser um rei terreno. Lembra no deserto, em Mateus capítulo 4, quem é que chega para Jesus e diz: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra? Satanás. E Jesus repreende e diz: somente ao Senhor adorarás e a Ele prestarás culto. Sai, Satanás. E o diabo então partiu em retirada. E aqui mais uma vez Jesus recusa essa coroa terrena. Então, em segundo lugar, nós aprendemos que mesmo obedecendo, a tempestade pode nos atingir. Veja aí o versículo 17. E entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Versículo 18. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento muito forte. Mesmo nós obedecendo a Deus, isso não nos livra de enfrentarmos tempestades na vida. Por isso, meus queridos irmãos, se você passar ou não por problemas, não significa que você não está debaixo da vontade de Deus. Porque tem gente que prega isso: olha, se você está enfrentando uma doença, você está em pecado. Se você está enfrentando alguma dificuldade, você está em pecado. E não, os discípulos aqui estavam obedecendo expressamente uma ordem de Jesus. Foi Jesus quem os impeliu a ir para o outro lado e mesmo assim enfrentaram uma tempestade. Em Mateus capítulo 14, 24, diz que o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque os ventos eram completamente contrários. Aqueles homens conheciam, e eles eram pescadores. Eles eram homens do mar. Jesus tinha escolhido, todos eles eram pescadores, e eles conheciam bem aquela região. Quantas vezes já não haviam pescado ali? É muito interessante que quando você estuda a geografia, esse lago que é chamado de mar, ele está abaixo do nível do mar. E fica numa espécie de bacia, rodeada por montanhas. Até hoje, com barcos a motores, se está soprando vento muito forte, os barcos têm que ficar ancorados. Agora você imagina naquela época, com um barquinho de madeira. Não era um barquinho tão pequeno, porque eram 12 homens que estavam ali em cima. Mas um barquinho de madeira, movido a remo e velas. E esses homens estão enfrentando uma tempestade. E o pior, diz o texto que é de noite. Ficou escuro. Eles saíram no entardecer, mas já é noite. E quantas vezes, irmãos, talvez eles já não tinham navegado ali. Eu fico imaginando uma possível conversa entre eles. Talvez um pouco frustrados, porque o texto vai nos revelar que eles não tinham entendido o milagre da multiplicação. Na verdade, Marcos registra que o coração deles estava duro. Então, para eles não tinha, aquele efeito do milagre não tinha acontecido nada no coração deles ainda. E eu talvez imagino eles conversando e dizendo assim: poxa,
Era para ser um tempo a sós com Jesus. Aí o outro talvez retruque e fala, mas também você não viu a multidão? O que você queria que Jesus fizesse? 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Aí talvez um deles mais otimista vai pegar e vai dizer, não, ainda bem que o vento está nos ajudando. Ainda bem que o vento está nos ajudando. Mas diz o texto, que de repente aquele vento que estava sendo favorável se torna um vento contrário, a ponto de arrastar o barco para o meio do lago, para o meio do mar, na parte mais profunda. Eles estavam, se a gente olha, se a sua Bíblia tem mapa, você vê que o caminho que eles deveriam fazer era um caminho costeando a praia. Mas eles estão no meio, vai dizer o texto. Eles não foram lá porque eles quiseram, eles foram arrastados pelo vento. Como eu disse, aquela tempestade foi imprevisível e deixou aqueles homens em uma situação completamente difícil. O vento era contrário, versículo 18, o mar agitava-se por causa de um forte vento que soprava. Eles foram atingidos pela tempestade quando estavam aí nessa parte mais profunda do mar. Eles estavam a cerca de 25 a 30 estádios, isso dá mais ou menos 5 ou 6 quilômetros mar adentro, remando contra aquela tempestade. Agora eu imagino, meus irmãos, aqueles homens naquela situação, o dia já está caindo, é final da tarde, é de noite, e aqueles homens estão remando, e o vento cada vez mais forte, e eles sendo arrastados cada vez mais longe do seu destino. Versículo 17, já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Olha a esperança que tem nesse versículo. Já estava escuro e Jesus não tinha ido ainda até onde eles estavam. Talvez quantas vezes clamaram, quantas vezes oraram, quantas vezes pediram, quantas vezes imploraram. O texto de Marcos diz que o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Note, meu querido, note que aquilo que era conhecido por eles rapidamente mudou de figura. Aquilo que parecia estar sob controle fugiu completamente do controle daqueles homens. Aquilo que era pequeno se agigantou diante dos olhos deles. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes isso não acontece também nas nossas vidas? Quantas vezes isso não acontece nas nossas finanças? Quantas vezes isso não acontece no nosso casamento? Parece tudo está indo bem e de repente o vento muda. Do dia para a noite, dá uma reviravolta, uma turbulência, e nós somos arrastados para o meio do mar. O texto vai dizer que aquela tempestade açoitava o barco com veemência, e quanto mais eles remavam, mais para fora do destino eles eram levados. E essa é a função da tempestade. A função da tempestade é afastar você do caminho. A função da tempestade é tirar a sua atenção. A função da tempestade é distanciar você do alvo que Cristo lhe deu. E Cristo tinha dado uma direção para eles. Vão para o outro lado, cheguem em Genezaré. Mas aqueles homens estavam sendo arrastados para o meio do mar. A função da tempestade é essa: causar medo, pavor e desesperança. Mas qual é a sua função diante da tempestade? Qual é a sua função? Qual é? É temer? É parar de remar? Muito pelo contrário. A função nossa diante da tempestade é continuar remando, é continuar lutando, é continuar mantendo a proa do barco na direção que Cristo nos deu, é de não desistir. Você deve manter a direção correta. Você não pode se apavorar em um momento desse. Talvez você que está aqui esteja passando justamente por um momento tenso assim. O que Jesus espera de você é que você continue firme. Continue firme. Porque quem está debaixo da obediência de Cristo vai vencer. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui que nós não estamos sozinhos na tempestade. Isso eu acho maravilhoso. Geralmente, irmãos, o sofrimento faz com que a gente pense que nós estamos sozinhos.
Geralmente, quando a gente está sofrendo, nós pensamos que Deus nos abandonou. Talvez os mais otimistas vão dizer assim: Deus tem coisa melhor para fazer. Deus tem orações mais urgentes. Deus não se importa com o meu sofrimento. Eu falava ontem para os jovens, eu cheguei um dia em casa exausto. Foi uma semana muito turbulenta na outra igreja, atendendo casos muito sérios, e eu cheguei estressado em casa. E aí veio o Heitor. O Heitor devia ter uns 2, 3 aninhos. Veio o Heitor chorando, só de fralda, com um carrinho de controle remoto que ele tinha ganhado sem uma roda. E ele veio chorando para mim, e eu me deu vontade de pegar aquele carrinho, jogar num canto, falar: para de chorar, menino. E quando eu fui, dar essa correção no Heitor, o Espírito Santo falou no meu coração: os teus problemas são tão insignificantes quanto a roda desse carrinho quebrada. O fato de você não conseguir resolver os teus problemas tem a mesma importância do teu filho pequenininho não estar conseguindo resolver esse problema. E eu entendi ali o que é ser um pai. Ser um pai é resolver um problema que para o filho parece insolucionável. Deus, Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com o seu sofrimento. E vai dizer esse texto sagrado então, que aqueles discípulos pensavam estar sozinhos, mas na verdade eles não estavam. Marcos 6,48 diz assim: e vendo-os fatigados a remar, cansados, exaustos a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar. Os discípulos estão remando, já é de noite, é a 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite acontece das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Esses homens saíram da praia por volta das 18 horas da tarde. Se Jesus chegou logo nas 3 horas da madrugada, já fazem 9 horas que esses homens estão navegando. No mínimo 7 horas dessas 9, eles estão enfrentando uma tempestade. E Jesus Cristo vendo-os, diz o texto. João diz que Jesus despediu a multidão e subiu em cima do monte. Marcos vai dizer que Jesus, de cima do monte, estava olhando os seus discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você nunca saiu do campo de visão de Deus. Jesus Cristo sabe exatamente aonde você está, exatamente o que você está passando, e no tempo dele, na hora dele, ele vai vir ao seu encontro. E se Jesus não veio ainda, é porque ele sabe que você consegue continuar remando. Aqui nós aprendemos uma preciosa lição e uma importantíssima lição. Qual é? Jesus vem, mas ele vem no tempo dele. Ele não está algemado ao nosso relógio. Quantas vezes esses homens clamaram? Quantas vezes esses homens oraram e pediram? E Jesus estava lá de cima dizendo: não, ainda não é a hora. Eu vou ir até vocês. Eu vou realizar o milagre. Eu vou acalmar essa tempestade. Eu vou mostrar para vocês que eu sou o Filho de Deus. Mas ainda não é o momento. Eu sei que vocês conseguem remar mais um pouco. O Kairós de Deus é diferente. E na 4ª vigília da noite, então, por volta das 3 às 6 da madrugada, Jesus Cristo vem. Jesus Cristo vem. Jesus Cristo apareceu diante daqueles homens que, por no mínimo 6 a 7 horas, enfrentaram a carranca da morte. Enfrentaram a morte diante dos seus olhos. O texto de Mateus diz que o mar, as ondas açoitavam aquele barco. Talvez eles chegaram a pensar: a nossa sepultura vai ser o fundo desse lago. Vamos virar comida de peixe. Diz o texto de Marcos que eles estavam fatigados, eles já não tinham mais forças para remar. Mas Jesus Cristo veio, porque a ordem foi: atravessem. Eles não pararam. Está sofrendo, meu irmão? Está doendo? Está passando por um deserto? Não pare de caminhar. Pastor, parece que o meu casamento virou um mar revolto, então não pare de remar.
Não pare de remar. É hora de você continuar. Persevere no Senhor Jesus, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Continue remando. Em quarto lugar, nós aprendemos aqui que não existe nada que impeça Jesus Cristo de chegar até você. Versículo 19. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Como eu disse, na quarta vigília da noite, você já imaginou? Vamos fazer uma conta aqui, uma conta de padaria. Eles saíram às 6, navegaram um pouco, por volta das 9, 10 horas da noite, o vento mudou. Das 10 da noite até as 4 da madrugada, tempestade, sendo arrastado cada vez mais para o meio do lago. Faça a conta, quantas horas? Quantas horas lutando? Tudo com medo fica mais difícil. Tudo com medo fica mais difícil. E aquilo, meus irmãos, que eles julgavam ser o fim, na verdade, não foi o fim. Jesus Cristo veio caminhando por sobre as ondas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que você julga ser o seu fim, pode ser, na verdade, o começo de Deus para a sua vida. A hora mais tensa que você está pensando, não tem mais jeito, pode ser ali, uma vírgula. Talvez você pense ser o ponto final, e Deus está dizendo, não é não, é só uma vírgula. E depois dessa vírgula tem uma história de Jesus. Aquilo que você pensa ser um grande problema, para Jesus não é nada. Aquilo que nós julgamos impossíveis, e aqui Jesus quebrou pelo menos uma dezena de leis da física, para Jesus não é. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você não está sozinho. Jesus está contigo. Jesus é maior que os teus problemas. Em quinto lugar, antes de acalmar a tempestade, Jesus acalma os corações dos discípulos. Versículo 20. Diz ainda no 19, e ficaram com medo. Versículo 20. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo. Como eu disse, com medo fica tudo pior. Imagina só, é por volta de 3 a 6 horas da madrugada. A hora mais escura, mais tenebrosa. Esses homens não têm nem sinal de Jesus. Talvez eles esperassem que Jesus tivesse vindo com um barquinho. Quantas vezes olharam para ver se Jesus vinha e Jesus não chegava. Eles já estavam fatigados, diz o texto, cansados, eles já não tinham mais força para remar. E a tempestade não dava trégua. A tempestade não dava trégua. Mas de repente, entre as ondas, entre a claridade dos relâmpagos, do barulho do vento e do mar, surge uma silhueta. Quem aqui não pensaria que era um fantasma? E diz o texto de Mateus que eles gritaram desesperados, dizendo, é um fantasma, é uma assombração, é um espírito que veio nos levar, é a morte que veio nos carregar. Mas Jesus não prega peça em ninguém. E do meio de todo aquele barulho, diz o texto sagrado que Jesus disse, sou eu, não tenham medo, sou eu. Do meio de todo aquele tormento terrível, eles escutam uma voz conhecida que diz, coragem, sou eu, não tenham medo. O interessante é que na nossa tradução está sou eu, mas quando nós lemos no grego vem grafado eu sou. Coragem, eu sou. É como se Jesus estivesse dizendo, tenham coragem, o eu sou está com vocês. Êxodo 3,14, eu vou dizer que o Senhor é, diga que eu sou o que sou, o eu sou te enviou. E Jesus chega no meio daquela tempestade, caminhando por cima do mar e diz, não tenham medo, o eu sou está aqui, o eu sou está com vocês, o eu sou está perto. Em último lugar, o desespero se transformou em alegria, versículo 21, então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Oh, meus queridos irmãos, quando Jesus subiu a bordo daquele barco, imediatamente os ventos cessaram. Imediatamente os ventos cessaram.
Talvez você se questione: será que Jesus não poderia ter repreendido essa tempestade lá de cima do monte? Claro que sim. Ele poderia, inclusive, ter impedido que essa tempestade se formasse. Eu acredito até que foi ele que mandou a tempestade. E aí você se pergunta: mas, pastor, eu sou crente, e por que eu sofro? Pastor, se Jesus me ama, por que eu estou enfrentando uma tempestade na minha vida? Bom, e o texto vai responder. O texto vai responder. E Deus permite tempestades, primeiro para nos fortalecer. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos de uma tempestade para amolecer o nosso coração. Diz o texto de Marcos 6,51. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou e eles ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles estava endurecido. O coração estava endurecido. Às vezes, irmãos, com o passar do tempo, a nossa coluna vai ficando muito enrijecida. Vai faltando WD-40 nos nossos joelhos, nas articulações dos braços, na mandíbula. A gente esquece de dar glória a Deus, a gente esquece de falar aleluia, a gente não dobra mais o joelho para orar, as costas doem. E aí Jesus fala assim: deixa eu dar uma lubrificada neles ali, eu vou mandar uma tempestade. Porque o coração deles está endurecido. Eles não estão mais adorando pela multiplicação dos pães. Eles não conseguem reconhecer o milagre diário da multiplicação dos pães. É isso que diz o texto. O coração deles estava endurecido, eles estavam agoniados, eles serviram aqueles pães, pensando: nós tínhamos que estar a sós com Jesus aqui. Eles não tinham compreendido que de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E quantas vezes nós estamos vivendo milagres e milagres na nossa vida, mas passa a ser tudo cotidiano, tudo banal. Nos acostumamos em abrir a geladeira e ver ela cheia de cima e embaixo. Nos acostumamos de chegar e sentar na hora do café, do almoço e da janta e comer aquela comida sem dizer obrigado, Senhor, pela provisão que o Senhor colocou sobre a mesa. E às vezes é necessário uma tempestade para amolecer o nosso coração. Para amolecer o nosso coração. Muitas pessoas vivem diariamente o milagre de Deus em suas vidas, mas não conseguem ser gratas por aquilo que Deus faz. Segundo lugar, por que é que Jesus mandou uma tempestade? Para eles compreenderem de uma vez por todas quem Jesus Cristo é. Quem Jesus Cristo é. Mateus 14:33 diz: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. A multiplicação dos pães e dos peixes não tinha convencido aqueles homens, porque eles estavam com o coração duro. Mas quando eles viram Jesus andando sobre as costas do mar e acalmando aquela tempestade, eles falaram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quem no Antigo Testamento tinha poder sobre o mar? Quem abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar? Quem abriu o rio Jordão para que o povo atravessasse? Quem é que acalmou o mar depois que Jonas foi jogado para fora do barco? Como está escrito no Salmo 107, do versículo 28 ao 30, os marinheiros na sua angústia clamam ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Como eu disse, Jó escreveu também no capítulo 9, versículo 8, sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Quando Jesus Cristo vem andando sobre o mar, eles fazem o link direto dizendo: ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Verdadeiramente é o Filho de Deus. Muitas vezes Deus permite, irmãos, uma tempestade para colocar as coisas no lugar. Não é para bagunçar a sua vida, não. É para colocar Deus no trono e você de joelho. Para reconhecer que Ele é Deus. Ele é Deus. As tempestades da vida, irmãos, nos lembram que elas são imprevisíveis, incontroláveis, inadministráveis para nós, mas não para Deus. Se você está enfrentando uma tempestade,
continue crendo no Senhor. Continue crendo no Senhor. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós identificamos aqui algo que Jesus realiza. Foram no mínimo 9 horas de navegação, 6 ou 7 horas de tempestade em alto mar. E aonde que esses homens chegaram? No meio do lago, na parte mais profunda. Diz o texto sagrado que quando Jesus botou o pé dentro do barco, aquele pavor foi embora, a alegria reinou, e imediatamente eles chegaram do outro lado. Não é que eles foram remando, não. O que 12 homens durante uma noite inteira não conseguiram fazer, Jesus Cristo fez sozinho. Imediatamente eles chegaram do outro lado. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo realiza milagres em público. Ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 homens. Jesus também realiza milagres diante dos seus discípulos. Diante dos 12, foi que Jesus veio andando sobre o mar. Não foi diante da multidão. Tem milagres que Jesus não faz para a multidão. Tem milagres que só vivem, só presencia quem é discípulo do Senhor. Mas tem milagres que Jesus faz individual também. Se você ler esse texto na ótica de Mateus, você vai ver que numa determinada altura tem um personagem chamado Pedro. E Pedro, quando Jesus chega e diz, sou eu, não tenham medo, Pedro disse, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. O lugar mais seguro, na lógica humana, era o barco. Mas Pedro entendeu que o lugar mais seguro era estar junto com Jesus. Jesus pode realizar um milagre na multidão, mas Ele também quer realizar um milagre na sua vida, de uma maneira ímpar e particular. Eu quero convidar você a ficar de pé, fechar os seus olhos, e eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, nós estamos, meu Deus, aqui na Tua casa e diante do Senhor, para Te louvar e Te adorar. Tu conheces, meu Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Tu sabes, ó Deus, o que eles têm enfrentado, o que eles têm passado nas suas vidas. Ó Deus querido, vai de encontro, Pai. Acalma, Senhor Jesus, os ventos revoltos, ó Pai. O mar revolto, Senhor Jesus. Acalma, Senhor Jesus, essa tempestade, ó Deus. Entra no barco, Pai. Ó Deus, tem famílias aqui que estão precisando do Senhor. Entra no barco, Senhor. Traz, ó Deus, a calmaria, Senhor. Repreenda, Senhor Jesus, os ventos e as ondas, Pai. Nos chama, Senhor Jesus, para fora, para viver uma nova perspectiva, Senhor. Porque mesmo na tempestade, Tu és glorificado, Tu és Deus, ó Pai. E que nós possamos, como igreja, viver, ó Deus, novas perspectivas com o Senhor, Pai. Assim, meu Deus, eu oro em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém.